Olá, boa noite, queridos amigos, queridas amigas, reunidos nessa noite, pelo menos para a gente que está aqui no ao vivo, você pode depois conferir nesse recurso de ver em outro momento também, mas para todos nós que estamos nesse momento, vamos agradecer pela presença de todos. Uma surpresa aí leve, esperávamos todos pela presença do nosso anfitrião maior aqui, que é o nosso querido Josias, presidente aqui da CEAL, nosso querido amigo de muitas horas. Não pôde estar aqui hoje, mas com certeza está nos acompanhando. E eu estou com esse desafio, eu e o Carlão, nosso espírito oculto, que sempre dá esse suporte, está ali tecnologicamente fazendo com que isso ocorra também, e nós possamos desfrutar da presença e convívio com o nosso querido James Ney. Boa noite, Ney. Seja bem-vindo aqui nesse encontro. Boa noite, meus queridos irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine as nossas almas na noite de hoje. E é um prazer estar mais uma vez aqui com todos vocês. Obrigado, Ney. Já aproveitando essa sua fala, a leveza e essa forma doce de trazer, e aí peço que, por favor, seria possível você já trazer para a gente um momento de oração, um breve momento de oração, para que a gente possa se conectar ainda melhor com a espiritualidade maior. Certamente. Mestre Jesus, tu que és a luz divina, tu que és o átomo da paz, apacenta as nossas almas necessitadas da tua luz. Tu que és a luz do mundo, a luz da vida, ilumina, Senhor, as nossas pegadas neste mundo em litígio. Que a tua benemerência de amor, as tuas diretrizes de amor, nos proporcione um roteiro seguro para as nossas almas necessitadas do teu amor. Estes momentos tão delicados, Mestre Jesus, que ora atravessamos no nosso país e na humanidade. Rogamos a ti, a tua intercessão, que o teu espírito de amor toque o coração da humanidade. Gratidão, muita paz. Muita paz, que assim seja. Gratidão, Ney. Já vamos aproveitando para também saudar aqui as pessoas que estão conosco, como Marinalva, Alice, a Helena, a Sandra, Jeconias, nossa querida Lida, Dona Célia está aqui conosco também, todos já dando boa noite, chegando para esse convívio. E nesta noite a proposta é que o Ney converse um pouco com a gente sobre um tema que suscita muitas questões. E, por favor, tragam as dúvidas, tragam as colocações. Vamos aproveitar, porque o Ney é um bom estudioso da área do espiritismo. E a temática de hoje é: Lázaro estava morto ou não? Ney, para que a gente chegue até esse ponto, inclusive, eu gosto muito da gente fazer a causa. Então, você consegue trazer para a gente essa figura do Lázaro? Por que ele vem tão evidenciado no Evangelho? Quem é essa personalidade? Qual a importância dela para esse processo, desse encontro com Jesus? O simbolismo disso, e aí a gente chega a esse processo da morte. Meus queridos irmãos, eu diria que a transcendência espiritual do acontecimento, que ainda repercute nos dias atuais, nos impondo profundas reflexões, que é se Lázaro estava morto ou vivo, se o sono de Lázaro
tem sido esse grande objeto de discussão entre os estudiosos, todos nós. Eu comentava que os discípulos, os 12 discípulos, junto com Maria de Nazaré, José, o seu pai, Marta, Maria, os irmãos de Lázaro, Joana de Cusa, Ruth, aquelas figuras que marcaram a presença na passagem de Jesus pela terra. Os personagens principais, que é narrado pelos evangelistas, além dos 12 discípulos, toda aquela egrégora de personagens que iria entrar na rota do caminho do Cristo, o cego de nascença e tantas figuras que Jesus iria curar. E Lázaro não seria diferente. Toda essa egrégora de pessoas faziam parte, ou melhor, fez parte de um grande projeto reencarnatório. Todos eles reencarnaram com a grande missão de dar testemunho da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, através do fenômeno da ressurreição. Lázaro, Maria, Marta, todos os discípulos, todos eles, eram portadores de faculdades mediúnicas, e cada um com a sua peculiaridade. E Lázaro certamente foi um desses espíritos que, antes de reencarnar, houve um planejamento reencarnatório daquele que seria Lázaro na Terra, que fazia parte da proposta da implantação da boa nova do Cristo na mente e no coração da humanidade daquela época. O fenômeno da morte aparente, não é? Que o Lázaro iria vivenciar, se era um sono aquele, ou se ele estava em coma, ou se ele estava em letargia, ou se era um fenômeno de quase morte. É evidente, meu amigo Igor, que Jesus, na qualidade de governador espiritual do orbe terrestre, e que este grande governador elaborou durante 4,5 bilhões de anos a formação da Terra. É evidente que este Logos divinos, esse arquiteto divino, como o André Luiz iria chamar os espíritos de co-criador em plano maior, e o que o Cristo Jesus se encaixa perfeitamente. Ele planejou todo o processo da sua vinda à Terra, com toda essa equipe de homens simples, em uma região simples, para começar a implantar o seu reino, esse novo reino de amor na mente e no coração de todos. E o episódio Lázaro seria um dos momentos mais marcantes, meus queridos amigos. Seria o momento onde Marta e Maria, irmãos de Lázaro, muito próximo de Jesus, havia aproximadamente um ano, decorrido um ano, que Jesus começou a iniciar a sua missão da Boa Nova para a Terra. E ele conhece a família de Lázaro. E os irmãos, o Lázaro e toda a sua família, sabia do prodígio espiritual que era Jesus. Há uma diversidade de literaturas que vai tentar pontuar se Lázaro teve um estado de letargia ou a experiência de quase morte, e que tipo de sono era aquele em que ele vivia.
Então, eu diria assim, que era uma tarefa em glória, eu digo que é uma tarefa em glória definir o fenômeno, e que esse fenômeno mais importante foi a ação de Jesus, que simultaneamente ele demonstra, não é? Essa ação de Jesus sobre a ressurreição de Lázaro demonstra a existência do perispírito e que este perispírito, que é o elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico, é claro que quando Jesus veio estar a este mundo, ele veio para exemplificar, vamos dizer assim, o poder da vida sobre a morte. Morrer para que todos viessem como se morre, ressuscitou para que todos vissem como se ressuscita. É mais ou menos essa a proposta. Só que aquele diálogo que está no Novo Testamento, que diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro e lá, em uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias que ele está nas catacumbas. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se crês, verás a glória de Deus? Tiram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, para que houveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Está lá em João, capítulo 11, versículo 38 a 42. Então, quando Jesus fez essa intercessão, não é? Por esse versículo, nós vamos compreender que a ressurreição de Lázaro foi realizada, meus queridos irmãos do André Luiz, em 3 estágios. E esses estágios, eu diria que, atendendo, vamos dizer assim, ao aflitivo chamado das moças, que era Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? E que elas choravam o irmão morto, e que ele iria pronunciar, vamos dizer assim, as três frases que, segundo na nossa percepção espírita, na nossa elucidação espírita, indicam o lento despertar do espírito de Lázaro para as belezas da imortalidade. E eu diria que hoje, passado 2000 anos da ressurreição de Lázaro, muitos de nós somos Lázaros redivivos e muitos Lázaros que ainda continuam nas profundezas das suas próprias catacumbas. Então, quando eu digo assim, que há 3 estágios, e que Jesus disse assim: tirai a pedra, não é? Mova a pedra da catacumba, tirai a pedra, tirai o obstáculo. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, que eu vou abrir aí para questionamento de todos, Lázaro sai para fora, não é? Diante daquela multidão que observava aquele prodígio. O primeiro estágio foi Jesus, com a sua autoridade espiritual, diz para alguns que estavam próximos, inclusive alguns discípulos que ajudaram a mover aquela pedra gigantesca: tirai a pedra. Abra a pedra, tire a pedra, para que haja uma nova libertação, um novo movimento. E o segundo estágio foi quando ele disse: Lázaro, saia para fora. No momento que Jesus imprime esta autoridade moral e espiritual,
Jesus estava falando para o espírito de Lázaro, que ainda não tinha cortado seus liames por definitivo ao corpo físico. E no terceiro e último estágio foi quando ele disse assim: desligai-o e deixai-o vir, tirai as ataduras, desamarre Lázaro e deixai que ele venha. Então, quando Jesus teve esse pronunciamento, ele mostra que a ressurreição de Lázaro, ela foi muito preciosa e oportuna no nosso aprendizado espiritual. E esse nosso aprendizado espiritual com a ressurreição de Lázaro significa que muitos de nós ainda vivemos presos dentro das nossas próprias catacumbas, amarrados. Quantos ainda convivem com a não aceitação do despertar para uma nova realidade? Lázaro, conforme nós sabemos, algum tempo depois, não sei dizer se foi 1 ano ou 2 anos depois, mas Lázaro iria desencarnar, que era um processo natural. Certamente Lázaro tinha doenças. Essas doenças, uma das enfermidades mais comuns na Galileia, na Palestina, ao tempo de Jesus, era a doença de erisipela, era problema de hanseníase, que é conhecido como a lepra, era o excesso do sol que castigava aquele povo, tinham as epidermes muito castigada pela temperatura alta, e Lázaro sofria de algumas enfermidades e que leva ao que nós chamamos de morte aparente, e que foi o caso de Sérgio Cardoso, um caso muito famoso aqui no Brasil, que foi o ator Sérgio Cardoso, que foi enterrado vivo, e depois descobriram que ele teve esse estado de quase morte, de uma letargia profunda, e, na realidade, o espírito ainda estava ali animando esse corpo. Portanto, podemos dizer que a ressurreição de Lázaro significa para nós, para a humanidade, um despertar para outros níveis de consciência. Então, podemos dizer assim, eu vou passar para você, né, que nós estamos constantemente nos reinventando, ressuscitando do homem velho que existe em nós para um novo homem, para um novo despertar. Perfeito. Vou pegar esse ponto que você trouxe, Ney, desse início que você veio trazendo essas provocações para a gente, e até um ponto que eu estava vendo aqui que o Josias colocou, é algo que eu vou puxar até para que a gente consiga dividir esse nosso diálogo em 2 momentos. Há o ponto mais, vamos dizer, uma pedra fundamental ali, um ponto de vista de uma análise mais científica, né, que é efetivamente os pontos que você trouxe aí sobre uma letargia, sobre fenômeno de quase morte, sobre o processo de coma. A gente vê que no Evangelho traz, inclusive, esses pontos. Seria mais para uma letargia? Obviamente, se fosse o efeito da morte, não teria como retornar. E aí o Josias traz aqui, inclusive, como primeiro ponto. O que significa essa frase dita por Jesus? Eu não vim destruir a lei, mas sim fala cumprir. Então, esse movimento de Jesus de ter concedido a Lázaro essa possibilidade dele desse despertar novamente, de que forma isso efetivamente casa do ponto de vista espírita, de que Jesus ali não estaria descumprindo a lei universal, de que uma vez que morre o corpo não há possibilidade de retornar. Perfeitamente. O capítulo 16
capítulo 15, capítulo 16 do livro A Gênese, os milagres de Jesus, os milagres do Evangelho. E os espíritos demonstraram a Allan Kardec que Jesus, em momento algum, ele não veio contrariar as suas próprias leis determinadas por ele, não é? Ele próprio é o legislador desta lei, vamos dizer assim, o Igor. Como de tanto estudar, Igor, a Gênese, não é? A gente tem assim porque é fantástico estudar a obra Gênese, porque Kardec pegou todas as obras da codificação e fez uma síntese na obra A Gênese. Então, há várias citações que ele diz assim: eu não vim derrogar a lei, apenas cumpri-la. Lázaro, como eu disse inicialmente, não só Lázaro, mas o próprio cego de nascença, o Lázaro, que foi redivivo, e o cego de nascença, que restituiu, teve a sua visão restituída, Jesus iria dizer, eles dois são duas figuras que estavam ali para cumprir uma grande missão espiritual na Terra. A Amélia Rodrigues vai dizer isso no livro Primícias do Reino, não é? De forma poética. Então, Jesus, em momento algum, ele não veio contrariar a lei. Todos os casos de curas realizadas por Jesus estavam dentro do determinismo. Eu não sei se vocês assistiram o filme. Eu já conhecia a história contada por meu pai de Zé Arigó. Meu pai conheceu Zé Arigó. Então, meu pai contava como Zé Arigó realizava as cirurgias. E vocês viram no filme Dr. Fritz, através de Zé Arigó, realizando cirurgias inimagináveis, não é? Então, imagine se o Zé Arigó, com o espírito Dr. Fritz, conseguia realizar aquelas célebres cirurgias inimagináveis. O poder, a energia, o magnetismo que auria do Cristo era de algo inimaginável. Para que vocês tenham ideia do poder terapêutico da cura do Cristo, o Chico Xavier, quando um grupo de norte-americanos da NASA fizeram uma fotografia da aura do Chico, e eles identificaram que havia 10 metros quadrados de luminosidade na aura do Cristo. 10 metros quadrados na aura do Cristo, o Igor. Meu amigo Igor, quando eu resolvi, em 1990, tirar a fotografia Kirlian do meu dedo polegar esquerdo, e que eu fotografei, junto com Carlos Bernardo Loureiro, nós fizemos uma fotografia com a câmera Kirlian do meu dedo polegar. Eu disse, rapaz, a aura, a luminosidade que saía do meu dedo polegar era insignificante. Não chegava a nenhum centímetro de luminosidade. O Chico Xavier, 10 metros quadrados de luminosidade. O que eu quero dizer a todos vocês, se o Chico tinha 10 metros quadrados de luminosidade, e qual era o campo áurico do Cristo? Quando as pessoas se aproximavam dele, como aquela mulher que Jesus disse, uma virtude saiu de mim, alguém me tocou. Jesus restituiu a visão daquele cego porque um dos discípulos iria lhe perguntar, mas Rabi, mas se ele está cego é porque em uma vida do passado ele errou? Neste caso aqui, não. Ele reencarnou assumindo esse tipo de situação para que eu venha cumprir as determinações de meu pai. Lázaro não seria diferente. Tanto é que houve uma repercussão estrondosa entre os fariseus na época em dizer
que um carpinteiro da cidade de Belém estava restituindo a vida daquelas pessoas que tinham sido mortas. E isso, Igor, pegou muito mal para Jesus na época, porque ele realizava esses prodígios para uma comunidade ribeirinha ali do Mar da Galileia, que a maioria eram pessoas ignorantes, pessoas iletradas, pessoas que não tinham muito conhecimento e que eram sedentas de esperança e de amor, porque eles ouviam falar que um dia chegaria o Messias prometido. Então, hoje, eu analiso que o Lázaro, a ressurreição de Lázaro, o Lázaro redivivo, não é? São muitos de nós. O próprio Jesus, o Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, que foi o primeiro espírita, orador espírita, Jesus Gonçalves, leproso, ele levou a vida, uma parte da vida dele, com o mal da hanseníase corroendo a tua alma. E Jesus Gonçalves desencarna leproso, não é? No leprosário lá de Aimoré, onde ele iria fundar o Centro Espírita. E quando ele desencarna, ele aparece, o Jesus Gonçalves, que levou a vida inteira leproso, ele aparece numa sessão mediúnica na cidade de Pedro Leopoldo, no Centro Espírita do Chico Xavier, e Chico pergunta a Emmanuel: Emmanuel, quem é este espírito que está trazendo tanta luminosidade aqui para a sala? E Emmanuel diz: você não está reconhecendo de quem se trata? Se não, é Jesus, o leproso redivivo. Ou seja, muitos de nós precisamos constantemente estar, não é? Ressuscitando, renascendo com o nosso mundo íntimo, nas nossas mudanças íntimas. Quando eu sempre comento, Igor, que você deve sempre estar apontando o telescópio não para observar as estrelas nos confins do universo, como o telescópio James Webb, que gastou, Igor, uma bagatela de milhões de dólares para descobrir a origem do universo. E eu sempre comento que aponte o telescópio, como Lázaro apontou o telescópio para dentro de si quando ele estava naquela catarse profunda, nas catacumbas. Eu acho que o espírito de Lázaro fez uma autocatarse de si mesmo e ele se tornou um homem totalmente modificado, como Humberto de Campos vai dizer no livro Lázaro Redivivo, que há uma psicografia do Chico. Então, quando eu comento que nós devemos estar constantemente apontando o telescópio para dentro do seu próprio mundo íntimo, descobrindo as grandes galáxias, as grandes estrelas, os grandes arquipélagos que existem no nosso mundo íntimo. E na medida que nós damos uma mergulhada mais profunda na inteireza do ser, da consciência do eu interior, você vai ressuscitando, renovando para a primazia do amor. Então, Lázaro é um exemplo disso. Ele precisou mergulhar no seu mundo, na sua autocatarse, num fenômeno transitório de uma morte aparente, para despertar para uma nova realidade. Esse ponto, Ney, que você traz, inclusive o Carlão vai fazer uma pergunta interessante que se conecta com o que você está falando. Antes de puxar a pergunta do Carlão, já vou pedir para que os nossos amigos e amigas que estão aqui conosco, por favor, deem um like, vão dando like aqui que aparece embaixo na tela, que é uma forma da plataforma do YouTube reconhecer que esse conteúdo que estamos conversando aqui, que vemos trazendo no Conversa Espírita, possui uma relevância e aí ele possa
divulgar isso e levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, clica aí nesse like, no joinha que fica aqui embaixo da tela, e isso vai permitir que a gente leve esse conteúdo para mais pessoas. E aí já aproveito também para agradecer também pela presença aqui da nossa querida Maria Paixão, da Tiana, da Débora, da Jane. Olha o nosso querido Josias aqui também, que a gente puxou até um dos pontos que ele trouxe. A Marinalva, nossa querida Eliana, a Ivonice e a nossa querida Eliane. Vou puxar aqui essa pergunta do Carlão. Você falou bastante sobre ressurreição, Ney. Aí o Carlos já traz aqui. Qual é a visão espírita sobre a ressurreição? Isso. Qual a visão espírita sobre ressurreição? Foi uma palavra que você trouxe bastante, até você já começou a falar sobre o significado dela agora. Eu me lembrei agora, Carlos Chagas, de um apresentador de TV no aniversário dos 140 anos do Livro dos Espíritos, que foi em 1997, já tem muitos anos. E esse âncora dessa emissora de TV, eu ia dar uma entrevista ao vivo para toda a Bahia, falando sobre os 140 anos do Livro dos Espíritos. E aí, nos bastidores, eu combinei com ele para que ele me fizesse perguntas sobre o Livro dos Espíritos e que não me viesse com outras perguntas. E aí, ao vivo, para a Bahia inteira, aí ele me perguntou sobre ressurreição e que não estava combinado ele me fazer essa pergunta. Aí, quando ele me perguntou sobre ressurreição, ele disse assim, James, o que é, como o Espiritismo vê a ressurreição? E como eu sabia que ele era católico, e eu estava falando em uma emissora de TV que era de grande audiência aqui no estado da Bahia, e sabia que tinha muitos evangélicos assistindo esse programa, eu falei a ressurreição à luz da doutrina espírita. E disse de forma muito simples e objetiva. É evidente que quando você desencarna, seu corpo entra em estado de decomposição e se desagrega. E o espírito, que é o princípio inteligente do universo, ele possui o perispírito. O espírito, enquanto encarnado, é alma. Quando ele deixa o veículo físico, que é o corpo somático, e que este corpo somático entra em estado de decomposição, o espírito se liberta definitivamente do corpo em que ele estava ligado, com a sua vestimenta, que é o perispírito. O espírito retorna para a sua pátria espiritual, para o seu mundo de origem. A nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira morada, não é o corpo físico, não é o plano físico, mas são os planos espirituais. Eu estou em uma vestimenta com uma personalidade chamada Janus. Então, a desencarnação é um fenômeno pelo qual o espírito se desliga do corpo e retorna para o mundo espiritual, mantendo e levando os caracteres da sua identidade que você teve na Terra. Ressurreição é renascer para a vida eterna. É você dar continuidade à sua continuidade de vida, porque ao longo das nossas vidas, eu fui aprendendo que... Isso aprendi muito com o Peixinho lá no grupo de estudo da Sociedade Olo, que a gente comentava muito sobre isso, que na realidade nós estamos em um estado de sono profundo enquanto estamos presos na Terra, no corpo físico, enquanto espírito encarnado. E quando você deixa o corpo, você volta para a sua realidade espiritual. A interpretação que alguns evangelistas dão, que alguns pastores distorcem,
que a ressurreição você vai renascer em um novo corpo. Eu diria que esse novo corpo que você vai renascer vai depender do que você, ao longo da sua vida, pensava. Sabe por quê, Igor? Uma frase de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Emmanuel, o seu Emmanuel, iria dizer o seguinte: o pensamento cria a vida que procuramos. Você terá a sua aparência no mundo espiritual, aquela que você pensava durante a sua vida inteira. Quando Jesus afirmou sobre o banquete celestial, a noite de núpcia celestial, que todos nós somos convidados a participarmos deste banquete celestial, desta núpcia, e que tipo de vestimenta eu terei para me apresentar nesta núpcia, nesta ressurreição, na transcendência da vida do ser espiritual. Porque a minha aparência que eu tenho, ela pode se modificar quando eu retornar à vida espiritual. Eu posso não ter mais essa aparência por conta da ideoplastia dos meus pensamentos. Portanto, ressurreição, numa linguagem mais direta, é renascer com o seu ser espiritual para uma nova realidade. Não é? Por quê? Até pegando esse ponto que você trouxe, Ney, do renascer para uma realidade espiritual, vi nos últimos dias até um comentário do Haroldo, nosso querido Haroldo Dutra, falando sobre essa questão da ressurreição também, e ele se referia a Paulo, o apóstolo, como tratava de ressurreição, e ele vai dizer que essa ressurreição que você traz como despertar da realidade espiritual e transcendente é justamente a etapa quando o espírito se depara com a plenitude, com esse último estágio evolutivo, que é um estágio de perfeição relativa, né? Que a gente chega ali atingindo o espírito puro, que é como ele vai trazer a percepção de Paulo a respeito desse tema. E aí, aproveitando um pouco aqui, a Eliana, ela vem trazendo a pergunta aqui. Ela faz duas aqui, né? Ela faz: renascer não é o mesmo que reencarnar? E morrer? O espírito não morre, ele renasce ou reencarna em outro corpo? Ela está trazendo uma pergunta sobre que o renascimento não é o mesmo que reencarnar? E quando renasce, você não renasce em um outro corpo? Eliana, renascer não é o mesmo que reencarnar. O que é a reencarnação? A reencarnação é a volta do espírito, que é o princípio inteligente do universo. E o que é o espírito? Não é quem é o espírito. Que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo, que, por sua vez, este espírito é uma centelha, é um clarão, é uma luz. Nós não temos terminologia para defini-la, vai dizer os espíritos Allan Kardec. E para que este princípio inteligente do universo, o espírito, possa progredir, ele precisa reencarnar. Reencarnar, retornar a um corpo físico, e neste corpo físico ele vai ser submetido a todas as intempéries do mundo onde ele está reencarnando. No nosso caso, no planeta Terra, como também em outros planetas, em outras constelações, como o próprio Jesus iria afirmar que há muitas moradas na casa do meu Pai. Reencarnar é o espírito retornar ao corpo físico, não é? E morrer, ele renasce, reencarna em outro corpo. Morrer é o fenômeno da desencarnação. O que morre
o que se desagrega, o que vai morrer é este corpo físico que vos fala. Morrer, todo mundo morre. Há uma grande diferença entre morrer e desencarnação. Morrer é a desagregação molecular do corpo. E a desencarnação é o desligamento do espírito ao corpo. Aí é que está a questão de como nós iremos desencarnar. Vai dizer André Luiz, não me lembro qual é a obra do André Luiz, mas André Luiz diz assim: nós morremos como vivemos. Há tempo de morrer, como há tempo de nascer. E Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, que o que vai estabelecer o momento da nossa, a forma como nós vamos desencarnar, as nossas emoções, os nossos sentimentos, vai muito de acordo ao longo da existência que você teve na Terra. Como foi você durante a sua existência na Terra? Como você lidou com a questão da desencarnação? Um exemplo clássico, por uma questão médica, eu não vou citar o nome dessa pessoa. Essa pessoa é aí do André Luiz. É uma pessoa trabalhadora aí do André Luiz. Essa companheira nossa, que vocês sabem que é, mas por uma questão ética, eu não vou dizer o nome dela. Ela foi vítima da Covid. E as primeiras semanas que ela estava no hospital com o vírus mortal que estava matando pessoas, e ela relatou para mim no Zap: James, a minha experiência na UTI, na semi-UTI, nos primeiros dias, eu vi as pessoas se desesperando, dizendo: eu não quero morrer, se desesperando. E qual foi a sua atitude? Ela disse que manteve toda a serenidade. Se eu tiver de ir, eu vou desencarnar de forma muito serena, não vou me desesperar. Então, isso faz uma diferença muito grande no fenômeno da desencarnação. Foi o que não aconteceu com o dirigente de um centro espírita na região metropolitana de Salvador. Esse dirigente, em uma cidade da região metropolitana de Salvador, foi acometido do Covid. E ele começou a mandar mensagens em desespero. Ele dizia: eu não quero morrer, eu não quero morrer. E olha que era um dirigente com todo o conhecimento espírita, tanto quanto essa outra companheira, que também tinha um conhecimento. E ele se desesperou, como espírita, em perceber que ele poderia ser vítima do Covid. Aí eu fiz uma autorreflexão comigo mesmo. E se eu for acometido deste vírus, como é que vai ser a sua reação, James? Com todo o conhecimento, Igor, que você tem de espiritismo, que uma coisa, meu amigo Igor, é você ter muito conhecimento, muitos livros, e não vivenciar na prática a sua modificação interior para encarar esse momento de transformação da tua vida. Esse outro companheiro, ele conseguiu escapar, ele não desencarnou. Mas se ele desencarnasse, ele chegaria em uma situação deplorável, como iria dizer, Igor, Deolinda Amorim. O Deolinda Amorim, meus amigos, me parece que na biblioteca aí do André Luiz tem esse livro, que eu já tive aí nessa biblioteca e já vi esse livro. O doutor Elzio psicografou um livro do espírito de Deolinda Amorim, Espiritismo em Movimento, e há um capítulo nesse livro que eu achei muito interessante e que o Dr. Elzio, na época, conversava muito com a gente, como ele produziu essa psicografia do livro Espiritismo em Movimento, que Deolinda Amorim vai dizer o seguinte, um dos capítulos do livro, que há muitos espíritas e espíritos, muitos de nós desencarnamos como náufrago. Alguns chegam do outro lado da vida, a maioria como náufrago, alguns em transatlânticos, outros em canoas.
e outros em salva-vidas, cada um pedindo socorro, porque cai em um alto paradoxo. O que é cair em um alto paradoxo? Toda aquela vivência que você teve, você não procurou, como Joana de Ângeles vai dizer em uma das suas obras formidáveis, que é Em Busca da Verdade, e que ela vai dizer que o necessário é você começar a realizar essa transformação gradativa no seu mundo íntimo, conhecendo a si mesmo, se autotransformando, vivenciando as pegadas da mensagem de Jesus, tentando lutar com o lado sombra que ainda permanece em nós, com o nosso ego, com o lado mais primitivo, o lado mais reptiliano que ainda está muito inerente dentro de cada um de nós. Então, quando você vai abrindo essa autoconsciência, ampliando seu estado de consciência espiritual, você vai tendo uma autoconsciência de si. Sabe por quê, Eliana? Sabe por quê? Porque quando Jesus disse nas bem-aventuranças, olha o que Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, para que você veja a Deus, você tem que ter o coração puro. E ter o coração puro na terra, enquanto ser encarnado, temos que passar por alguns estágios. E quais são esses estágios? Vai dizer Joana de Ângeles, ao publicar aquele livro, O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, esta obra que se comemorou na época os 2000 anos do Evangelho. Joana de Ângeles vai dizer que você passa por alguns estágios para se tornar espíritos puros e ter essas bem-aventuranças de uma consciência em estado muito mais ampliado. Primeiro, ame a si mesmo. Tenha amor por você mesmo. Tenha dignidade por você mesmo. Tenha compaixão por você mesmo. Ame a si mesmo. Respeite a você mesmo. Tenha essa dignidade em alto grau. Tenha amor a si mesmo. Então, quando você descobrir e florescer de forma natural as virtudes que existem em você, agora sim, você vai amar o próximo, porque amar o próximo é a extensão dessas virtudes que você floresceu no seu mundo íntimo. Aí você vai amar o próximo. Amar o próximo é amar a humanidade como um todo. Agora sim, você entra no terceiro estágio, quando você está com a consciência, que foi o caso do Chico, que foi o caso do Francisco de Assis, que foi o caso de Mahatma Gandhi, de Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de João Bosco, de Yogananda. Todas essas figuras ampliaram o estado de consciência de amor tão profundo para com o próximo que eles entraram no terceiro estágio, que é amar a Deus. Então, quando você chega a amar a Deus, porque você já ama a humanidade de forma incondicional. E quando você atinge esse estado de samadhi, de autoconsciência, a desencarnação passa a ser algo como Yogananda, no seu livro Autobiografia de um Yogi, ele iria dizer: acompanhei todo o meu fenômeno da desencarnação. A minha desencarnação foi a libertação de um pássaro preso dentro de uma gaiola. Assim aconteceu, certamente, com Chico, não é? Chegando aqui em nossos momentos mais finais, James, a gente consegue, nessa caminhada até esse momento, entender que efetivamente o processo de Lázaro ele não está relacionado efetivamente à morte do corpo, e aí você traz o processo de simbolismo que tem dentro da perspectiva do Evangelho de Jesus, de nos despertar para essa renovação das nossas atitudes, desse olhar para si e nos renovarmos como seres. E aí eu vou perguntar a você, dentro desse processo de consciência,
o que é que você acredita que mais nos impede de, diante dessa visão de que precisamos mudar, de que precisamos melhorar e das chances que a vida nos traz, o que mais gera entrave para que a gente tome as primeiras iniciativas, para que a gente efetivamente faça a eclosão dessa nova oportunidade como um processo de mudança? Procurem, ama mais. Procure ter mais gratidão pela vida. Quando nós vivenciamos o espírito da gratidão, gratidão por tudo. Quando Joana de Ângeles afirmou: a gratidão é a assinatura de Deus em sua obra. Nós somos esta obra do Criador. E a partícula da gratidão é algo que está intrínseco na nossa alma. Que a gente desperte este sentimento de gratidão, de amor consigo mesmo, respeitando o próximo, lutando com as nossas cavernas internas, o lado sombra que ainda convive conosco. Nós somos constituídos de luz e de sombras, na inteireza do ser imortal que eu sou. A sombra não vai desaparecer de uma hora para outra. Ela vai ser diluída à medida em que a luz vai avançando nas cavernas íntimas da nossa consciência, vivenciando e lutando com todas as armas, na prática do amor, desta reforma íntima que a gente tanto fala, que virou um adágio popular, reforma íntima. Mas como iniciar essa reforma íntima? Perfeito. O que eu devo fazer já? E aí tem uma questão que o Josias trouxe agora também. Ele fala assim: querido James, quando você traz o vocábulo ressurreição, ali estendendo um pouco mais daquele ponto que você abordou, James, é no sentido moral, correto ou não? Pois sempre o vocábulo esteve ligado a voltar da morte e ficou muito íntima essa ligação. Correta esta ideia? Muito bem, professor Josias, né? É exatamente isso, Josias. Eu diria, você tem várias abordagens com o tema da ressurreição, mas eu diria exatamente isso que você está dizendo. No vocabulário, na questão do sentido moral, não é? Ressuscitar com novos valores. E foi isso que eu tentei passar claro, de que hoje nós temos que ter esta autoconsciência de nós somos um ser interexistencial nas suas sucessivas experiências reencarnatórias e experiências diversas. A ressurreição no sentido de aspecto moral, e não nesse aspecto, como eu coloquei, e que você está chamando a nossa atenção, não é? A ressurreição do nosso fórum íntimo, a transformação do nosso fórum íntimo, para que a gente não caia, Josias, no ledo engano. Eu acredito que vocês têm experiências nas salas mediúnicas de espíritos de evangélicos, quando desencarnam, eles esperam o toque da trombeta, o dia do juízo final, a sua ressurreição, e aí a gente tem que usar, na reunião mediúnica, um diálogo sobre juízo final, sobre ressurreição, para aqueles evangélicos que tiveram os seus padrões mentais muito estabelecidos nessa faixa, para depois a gente começar a dizer de forma mais não traumática para aquele espírito de um evangélico que ele está desencarnado,
de que ele ressuscitou, renasceu de forma moral e espiritual para uma nova realidade. Então, a revelação do conhecimento ele tem que ser gradativo para a humanidade, como Jesus o foi. Jesus falava em metáfora, ele disse, olha, eu não posso dizer tudo, o Nicodemos. Eu estou falando das coisas da terra, Nicodemos, você não está entendendo? Imagine se eu falar das coisas da casa do meu pai, você não vai entender. Eu vou mandar um consolador, e este consolador vai explicar tudo aquilo que até então eu não posso explicar, porque a humanidade naquela época não tinha maturidade psicológica. E pasmem vocês. 2000, hoje é quanto? 17 de outubro de 2022, Igor. 12 de outubro. 12 de outubro de 2022, Igor. Com todo o desenvolvimento tecnológico, científico, cibernético, evoluímos intelectualmente, tecnologicamente, mas moralmente, estamos ainda a desejar, com guerras, com lutas de ódio. Eu encerro o Josias, que eu acho que o Josias conheceu o doutor Ildefonso do Espírito Santo, que fez muitas palestras no André Luiz. O doutor Ildefonso dizia para a gente o seguinte, Josias, eu nunca esqueço, isso é uma frase dele, uma colocação de doutor Ildefonso, que ele dizia o seguinte, James, nós somos crianças no jardim de infância. Todos nós somos crianças ainda no jardim de infância e que precisamos ainda muito aprender. E eu concordo com ele, que nós ainda temos muito o que aprender. Gratidão a todos, muita paz e que a gente possa estar constantemente ressuscitando para novos valores espirituais, que acenda essa centelha do amor em nós mesmos para com os outros. Gratidão. Gratidão, James, gratidão a todos nós aqui que estamos nesse momento. E para encerrar aqui, o Carlão, que está com o nosso espírito oculto aí, já vai trazer um vídeo de reflexão para continuidade e encerramento dessa noite. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer.
amigos para sempre. Estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre.